Olá, vamos falar de um assunto que deixa todo pai e mãe de cabelo em pé? Birras. Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre o que são as birras, como que a gente faz para lidar, tá bom? Então vamos lá. Birras. Quem conseguiu passar ileso? Né? Eu falo que todo pai e mãe, se não passou, ou tá passando, ou vai passar, porque é praticamente impossível. Eu aqui com meus filhos, até que eles não são meninos que dão muitas birras, não, graças a Deus. Mas o meu caçula, o meu mais velho, deu pouquíssimas birras. Agora, o meu caçula, vou contar para vocês que ele não tinha nem um ano e ele deu uma birra, não foi uma só, não foram algumas, que eu olhava assim, falava assim, gente, pode uma criança tão pequena dar uma birra desse tamanho? Então, vamos lá. O que são as birras? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o que é isso, porque senão fica muito fácil da gente descontrolar, tá? Então, as birras nada mais são do que uma forma de comunicação da criança. E o que essa criança está comunicando? Ela está comunicando para a gente uma incapacidade, né? O que acontece? A criança, ela tem um desenvolvimento muito rápido, né? Não tem outra fase na vida que a gente tem tanto desenvolvimento cerebral quanto na infância. Mas ela está desenvolvendo. Então, o que acontece? Às vezes, dá como se fosse um curto-circuito nela. Ela não consegue lidar com tudo que está acontecendo dentro dela. Ela ainda, muitas vezes, ela não consegue nem entender, né? Então, essas birras são o que a gente chama de explosões emocionais. A criança está num estado de confusão ali, ela não está sabendo lidar com o que está acontecendo com ela, e para isso, ela precisa dar uma descarga. E aí ela tem a birra, né? Então, ela vem descarregando através do choro, através dos movimentos, através do grito, né? Então, que é tudo que a criança faz, que é a maneira que a gente tem para descarregar a energia, né? É o som e o movimento. E aí a criança faz isso, né? Então, ela esperneia, ela chuta, ela grita, ela chora, tá? Então, isso é uma imaturidade, a gente tem que lembrar disso. A criança não está pronta para lidar com tudo aquilo que ela está vivenciando. Às vezes, essa informação facilita a gente a lidar, porque a gente consegue ter mais tranquilidade. Então, gente, logo de início aqui, eu já vou dar duas dicas muito valiosas para vocês. O que acontece? É muito importante a gente nomear para a criança aquilo que ela está vivenciando. Nomear mais especificamente os sentimentos, que são coisas muito abstratas, né? E aí a criança, porque às vezes, por exemplo, um sinal de fome, ela consegue identificar mais fácil. Mas um sinal de fome associado a uma emoção ou várias emoções, ela já não dá conta, tá? E aí, nomear esses sentimentos, quando eu falo assim, eu não estou falando só da situação da birra, não, tá? Em outros momentos. Porque quanto mais clareza a criança tiver do que é que ela está passando, do que está acontecendo com ela, mais fácil fica dela lidar, né? Pensa você, diante de uma situação desconhecida, você entra numa reatividade muito grande, né? Agora, quando você está numa situação mais conhecida, você tende a poder ficar mais calmo na situação, certo? Com a criança é a mesma coisa. Então, nomear esse sentimento para a criança, explicar para ela o que está acontecendo, o que ela está sentindo, porque lembra, ela está com o cérebro ainda imaturo, tá? E esse cérebro, gente, ele só vai terminar de se formar na idade adulta. Algumas pessoas falam 23 anos, outros falam 24, mas ele só vai estar pronto mesmo na idade adulta, tá? E uma outra dica valiosa, ensinar para as crianças que as emoções são como onda. Elas vêm e elas vão, elas vêm e elas vão. Por quê? Se a criança entende isso, ela vai entender que ela está com aquele nível de energia todo, que ela está com aquele sentimento, mas que aquilo vai passar, tá? Que ela pode acalmar, que ela pode ter segurança.
tá? E isso serve para nós adultos também, né? A gente consegue lembrar disso e compreender que aquilo que a gente está sentindo é momentâneo e vai passar, muitas vezes facilita, até para lidar com a birra, tá bom? Bom, mas antes de eu falar como que a gente vai fazer para lidar com essa birra, eu quero falar um pouquinho sobre o que que essa birra não é. Essa birra, gente, ela não é malcriação do filho de vocês, ela não é falta de limite, ela não é ausência de educação, ela não é porque você é um péssimo pai, uma péssima mãe que não sabe como educar, que deixa a criança chiliquenta, tá? Não é chilique da criança. Tá bom? Isso tudo é muito importante a gente lembrar na hora que a gente está diante de uma birra, né? A gente parar e pensar, essa criança não está fazendo isso para me provocar, isso não é pessoal, né? E isso também não é uma má criação, é simplesmente uma incapacidade, uma imaturidade desse cérebro dessa criança, tá? Bom, vou explicar um pouquinho que existem dois tipos de birra. Existe uma birra, que é essa que eu estava contando para vocês do meu filho de 10 meses lá, que é essa birra mais inicial, ela é mais primitiva, ela vem de um cérebro mais reptiliano, né? E ela é mais de uma reação de luta e fuga, tá? Porque é aquilo, quando eu estou numa situação que eu acho que eu não estou conseguindo, não estou sabendo lidar, né? Eu entro nesse estado de eu tenho duas coisas para fazer, ou lutar ou fugir, né? E o nosso corpo se prepara para isso, tá? E aí, essa birra geralmente ela acontece com as crianças mais novinhas, ela tem um descontrole muito grande, a criança ela realmente ela fica ali, você vê que tem uma certa desorientação, assim, ela não consegue muito bem lidar com aquilo, né? Mas tem uma outra birra que ela já é mais posterior, ela já é uma birra mais do neocórtex, ela já é uma birra mais aprendida. Então, o que que acontece? Lá atrás, quando a criança fazia as primeiras birras, se ela vê que aquilo foi produtivo para ela, que ela conseguiu o que ela quis, ela aprende que esse é um caminho para ter êxito, para conseguir aquilo que ela quer, tá? E aí ela faz essa outra birra. Essa outra birra, às vezes, ela é um pouco menos descontrolada, digamos assim. Tem mais grito do que choro, propriamente dito. Os movimentos já não são tão descoordenados. A criança consegue, você vê que, às vezes, assim que ela consegue o que ela quer, ela já acessa aquele comportamento, tá? Não que isso não possa acontecer lá na primitiva, né? Porque às vezes a criança, assim que ela sente segurança, por exemplo, às vezes não é porque ela consegue o que ela quer, mas ela sente segurança, ela também já se acalma e já consegue parar, né? Mas essa birra mais posterior aí, ela é um pouco diferente, né? Ela é menos primitiva mesmo, tá? Tá. Então, essas birras mais secundárias, elas são manipulação? A criança está fazendo para conseguir o que ela quer? Sim. Mas ela é manipulação? Não. Ela é simplesmente um sinal de que a sua criança é inteligente. Sua criança aprende com as experiências que ela faz. Nós, seres humanos, gente, quando a gente vê que uma coisa funciona, a tendência é a gente fazer de novo, né? Por quê? Porque funcionou. É assim, inclusive, que a gente adestra animal, gente, né? Então, assim, o animal, ele fez de um jeito e funcionou, ele tende a fazer de novo, tá? Então, é só a gente lembrar de que é um sinal de que a criança aprendeu, tá? Tá, ok. Mas qual que é a diferença? Por que que eu preciso saber o que que é uma birra mais primitiva, o que que é uma birra posterior? Vai fazer diferença? O que que eu tenho que fazer no caso de uma, no caso de outra? Não. Da mesma forma, nas duas birras, o que que a criança está precisando aí? Ela precisa de acolhimento, ela precisa de conexão, ela precisa de autorregulação e ela precisa aprender maneiras mais saudáveis de lidar com essa emoção, né? Então, nesse sentido, não faz diferença nenhuma se você está diante de uma birra primária ou de uma birra secundária, tá? De uma birra mais primitiva ou de uma birra mais aprendida.
né? É isso que a criança está precisando e é isso que eu preciso fornecer para ela, tá? E quais costumam ser 3 erros da forma que a gente faz e que a gente acha que vai funcionar e que não funciona? Primeiro deles, ignorar. O que acontece? Quando a gente está diante daquela birra mais secundária, ignorar, às vezes, funciona, né? Por quê? Porque a criança vê que ela não vai conseguir aquilo que ela quer, e aí ela tende a parar, né? Porque afinal de contas não está sendo efetivo. Lembra que ela aprendeu, ela fez, deu certo, ela faz de novo. Ela vê que não está dando certo, ela muda de forma de fazer, né? Só que o que acontece? Pode funcionar momentaneamente ali para aquele comportamento. Só que isso gera muito prejuízo. A criança, ao ser ignorada, ela pode achar que ela não é importante, achar que ela não tem valor, né? Que independente do que ela faça, ninguém vai olhar por ela, ninguém vai atender a necessidade dela. Lembra das necessidades de conexão, de segurança, de afeto, de, de, de aceitação, né? Então, isso não vai ser suprido, tá? Então, a gente pode gerar muito mais prejuízo depois do que benefício. Ceder. Ceder, então, se a criança está com um objeto, a gente já falou bastante disso, né? Se a criança quer um objeto e ela faz uma birra para conseguir, ela consegue, ela vai aprendendo que isso é efetivo. E a tendência é aumentar esse comportamento, tá? E outro erro, punir a criança. Como a gente já explicou, a birra é uma imaturidade cerebral. Se você ainda pune essa criança, você ainda está trazendo mais uma emoção ou mais várias emoções, né? Medo, raiva, frustração, para uma situação que já está caótica, né? Então, o que a gente deve fazer são outras coisas que eu vou contar para vocês daqui a pouco. O que a gente deve fazer, gente? Acalmar-se. Isso mesmo. Diante da briga, a criança está ali esperneando, a tendência é que a gente fique muito nervoso, né? Muito nervosa. Mas o que a gente deve fazer é acalmar. Por quê? Ao fazer esse movimento da gente se acalmar, 2 coisas muito importantes acontecem. Primeiro, só de eu me acalmar, a tendência é a criança se acalmar. Porque se o meu cuidador está calmo, significa que eu não estou em perigo. Então, eu não preciso ter aquela reação de luta e fuga, porque eu também estou bem, tá tudo bem, né? E vai passar. Então, se você acalma, a tendência é a criança se acalmar também. E segunda coisa importante, quando eu estou mais calmo, a tendência de eu conseguir raciocinar e agir, né, é muito maior do que quando eu não estou calmo e a tendência é a reação, certo? Uma outra coisa muito importante é manter essa criança em segurança. É papel dos pais manter essa criança em segurança. Então, se a criança está dando birra e ela está perto de um móvel que tem uma quina, eu preciso tirar ela dali. Se ela está batendo a cabeça no chão, eu preciso levá-la para um colchão, para um tapete macio, alguma coisa assim, né? E aí, é importante, muitas vezes, tirar a criança, por exemplo, se ela está fazendo uma birra em público, no supermercado, no shopping, em algum lugar assim, é importante tirar aquela criança daquela situação e levá-la para um canto que esteja só você e ela, ou pelo menos gente, né? Por 2 motivos. Primeiro, fica mais fácil de você se acalmar, porque com o olhar do outro, muitas vezes, a gente fica cheio de sentimento também, do julgamento, o que estão pensando de mim. Foi até por isso que eu trouxe. É importante a gente lembrar que isso não é falta de educação, isso não é falta de limite, né? Porque se a gente lembra disso, a gente tende a conseguir agir melhor, tá? E aí, voltando, quando a gente tira a criança da situação, a gente já tira esse olhar de cima dela e de você, né? E aí isso facilita para a criança também se regular, tá? Outra coisa importante que a gente já falou muito é não ceder, né? Justamente para a criança não entender que foi eficaz e que ela pode repetir para conseguir o que ela quer. E não levar para o lado pessoal, porque aí fica mais fácil da gente saber lidar. Porque se eu acho que aquela criança está fazendo aquilo só para me provocar, eu fico mais irritada e eu não lido bem, tá bom? Ok, passou a birra,
consegui acalmar, consegui manter a criança em segurança, a criança conseguiu se regular, e agora? Né? Bom, é importante deixar as emoções se regularem, ganharem seu lugar, tanto da criança quanto a sua. Porque às vezes a criança acalma, mas ela ainda vai demorar um tempo, né? Até ela se tranquilizar e até ela compreender. Ah, aconteceu isso, eu senti aquilo, aquilo outro, né? Não que ela vai parar para pensar assim, mas eu falo assim, para as coisas tomarem seu lugar dentro dela, né? Já que estava tudo caótico, então para cada coisa sentar, às vezes vai demorar um tempo. Outra coisa importante, reconectar-se com essa criança. Você lembra que ela estava numa crise lá? Então, ela precisa de reconexão. Ela precisa voltar, ela precisa sentir que você está ali com ela de novo, que você está próximo, tá? E aí, gente, pode ser que a criança queira um colo, um abraço, um beijo. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Tudo isso, o abraço, o beijo, o colo, isso deve ser ofertado para a criança, isso não deve ser forçado. Porque às vezes a gente acha, ah, vem cá, me dá um abraço. E às vezes a criança nega. Por que que ela nega? Porque às vezes ela ainda precisa, ela ainda está lá na etapa de deixar a emoção regular. E aí ela precisa do espaço dela, tá? E ela precisa do tempo dela. E não é um tempo nosso. Às vezes a gente acha que já está tudo bem, mas para ela ainda não está, tá? Então você oferece. Te ajudaria em um abraço? Você quer que eu te dê um beijo? Né? Se a criança recusar, você fala, ok, a hora que você estiver pronto, eu estou aqui. Você se disponibiliza, mas você deixa a criança decidir a hora, tá? Outra coisa fundamental, ajudar seu filho a fazer reparações. Então, por exemplo, a criança estava em cima do sofá, começou a dar uma birra, tinha um monte de almofada, ela jogou tudo no chão. Ela vai pegar e vai colocar no lugar. A criança estava com o livro na mão, rasgou o livro. Aí ela vai te entregar o durex, se ela não tiver condições de colocar o durex, ela vai pegar, vai te entregar, você vai colocar, ela vai ajudar ali, pode, segura aqui para mim. Por que que é importante isso? Isso dá um senso de importância muito grande para a criança. Por quê? Porque ela faz parte daquele ambiente, ela tem que ajudar a manter aquele ambiente estruturado, né? Aquele ambiente arrumado. Isso ela dá um senso de pertencimento muito grande. O que eu faço importa, tá? E uma última coisa, deixar o que passou para trás, né? Que é não levar para o lado pessoal e prevenir novos ataques de birra. E como que a gente faz para prevenir novos ataques de birra? Primeira coisa é observação. É importante você observar. Tem algum momento específico que essa criança dá mais birra do que outros, né? Porque às vezes, gente, a criança, por exemplo, com fome, com sono, num dia que a rotina dela foi muito alterada, tudo isso pode levar ela a ter mais crises de birra, porque se ela não está equilibrada organicamente, então se ela está com fome, se ela está cansada, se ela está... A tendência de desorganizar o emocional também é muito grande, tá? E, então é assim, por exemplo, você vai sair, você sabe que vai dar hora, né? Você não vai voltar a tempo dela lanchar na casa. Leva um lanche, né? Já ajuda a prevenir. Outra coisa, lugares com muito estímulo, né? Um shopping, por exemplo. Para o adulto é muito comum ir no shopping, né? Ele está acostumado e tudo. Mas para a criança é muito cheiro, é muita luz, é muita informação ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, para ela é fácil ela desorganizar ali naquele ambiente, tá? E aí, como é que você pode prevenir nesses casos, por exemplo? Vai tempos mais curtos. Então, por exemplo, vai só numa loja e volta. Por exemplo, é uma possibilidade. Já avisa para a criança, nós vamos, deixa ela já ciente, para ela já ir se preparando para aquele tanto de estímulo, né? Faça visitas mais curtas, até ela ir aprendendo, né? Vai aumentando gradativamente o tempo, tá bom? E aí, é dentro da sua realidade. Você sabe melhor do que ninguém qual é a sua realidade, quais são as suas formas de poder prevenir, tá? Eu espero ter te ajudado a lidar com as birras. Depois você me conta como é que é aí na sua casa, como é que você faz para lidar, o que que funciona, o que que não funciona, tá bom? Essas são dicas importantes e eu espero conseguir que você tenha mais tranquilidade aí para relacionar-se com seus filhos, tá? Um abraço e até o próximo.